passo a palavra a quem desejar fazer algumas colocações. Pois não, doutora? Boa tarde, professor. Inicialmente, eu quero parabenizá-lo pela elucidativa explanação do tema, bem esclarecedor. Eu gostaria de perguntar ao senhor, indagar, na verdade, é mais assim uma afirmação ou uma inquietação. Me parece assim que soa paradoxal que critiquemos tanto a questão de que a não participação da vítima no processo penal e tenham medidas propostas para a criação de um estatuto da vítima, em que a gente também quer alijar o delinquente, o autor da ofensa. Eu gostaria de indagar ao senhor se também parece paradoxal e se essa interferência política aí de movimentos feministas que não querem o diálogo, a interlocução com os delinquentes, também não parece que vai ficar capenga assim, com o passar do tempo. Já que, na minha visão, se tivesse também o delinquente, principalmente nos casos de subnotificação, em que a vítima vai ao médico e volta para casa, continua convivendo com o delinquente, se não seria o caso também de abarcar essas questões, porque eu estou falando isso em razão de um projeto de uma colega de Cascavel, que ela concebe imagina um projeto de mediação e justiça restaurativa justamente nesses casos de subnotificação. No, ciertamente, yo creo que el legislador no acierta nunca cuando toma posiciones dogmáticas o de principios sin analizar las circunstancias de los casos. Personalmente entiendo que decir que en los delitos o en los casos de violencia doméstica o familiar no se puede utilizar la mediación es solo el resultado de un miedo. Y es que la víctima de esos delitos se le considera que es muy débil, que no tiene fuerza y que se va a ver abocada a aceptar lo que tal vez ella no quiere aceptar. Pero en lugar de prohibir la mediación, lo que habría que hacer es garantizar que esa mediación se vaya a llevar a cabo tutelando adecuadamente a esa víctima, protegiendo adecuadamente a esa víctima. Por lo demás, en el caso de la pena de alejamiento, que yo lo he puesto como un ejemplo de cómo tantas veces no se tiene en cuenta lo que van a ser las necesidades a la hora de la ejecución penal, si la ley, en lugar de llamarle pena, le llamara medida, probablemente todo sería distinto. Porque actualmente el juez no puede eximir de la ejecución de la pena. Sin embargo, podría suspender la medida, podría cambiar la medida, podría, atendiendo a las circunstancias del caso. Entonces, la victimología lo que trata es de aportar esos elementos de racionalidad y de sensibilidad hacia la víctima en un sistema que muchas veces funciona con demasiado automatismo, mucho más preocupado de lo que son las garantías formales de los derechos del agresor, del victimario, y sin tener en cuenta que mecanismos que se utilizan pues, o que se prohíben podrían ser útiles para hacer justicia. Pois não. Professor. Justiça restaurativa e mediação penal são duas coisas diferentes, concorda?
Mediação penal nós temos no Brasil, que seria a transação penal. A justiça restaurativa, que é ampla, assim, ela é demorada, não dá para fazer num dia. Então, quando eu vi que o senhor disse, né, no Estatuto da Vítima, que propõe a Espanha, que é para que a vítima não vá muitas vezes ao tribunal, no caso, numa justiça restaurativa, ela vai ter que ir talvez mais de uma vez, eu tenho 10, 5, sei lá quantas vezes, porque é uma situação que envolve vítima, ofensor, representante da sociedade, é um círculo restaurativo, né? Tem que ter o facilitador, enfim, é todo um mecanismo para que eles encontrem a solução, correto? Então, eu gostaria de saber como que a gente pode... essa previsão do Estatuto de reduzir, às vezes, de ir com a aplicação da justiça restaurativa. E a outra pergunta é, no caso das vítimas, que é a coletividade, como que a gente pode resolver esse Estatuto? Tem alguma solução? Ou como que isso o senhor vê na justiça restaurativa? Quem vai fazer o papel dessa vítima? São as perguntas que eu quero fazer agora. Muchas gracias por las preguntas, porque las dos tocan aspectos muy claves del tema que hemos tratado. La comparecencia de la víctima o la presencia de la víctima en el proceso siempre es no deseada o puede no ser deseada. Mientras que cuando se realiza en el ámbito de la justicia restaurativa, como parte de la voluntariedad de la víctima, del deseo de la víctima de participar en ese proceso, pues ya no victimiza, al no ser algo impuesto. Pero también en la justicia restaurativa se puede caer en burocracia, también en la justicia restaurativa se puede perder la sensibilidad que sería absolutamente necesaria. Pero esa diferencia es muy importante a la hora de la previsión de las... La previsión está pensando en la justicia tradicional y en tantas veces que la víctima tiene que pasar por los tribunales y tantas veces encontrándose en el pasillo, en el corredor con el victimario y no recibiendo necesariamente un trato muy agradable. Bueno, está pensando en eso. En el tema de las víctimas del sujeto pasivo colectivo, las víctimas colectivas, cuando la víctima es la colectividad, el Estatuto de la Víctima no se ocupa de ello, porque está pensando en las víctimas individuales, en los ciudadanos individuales. Pero en el caso de los menores, en el derecho penal de menores, ya se ha planteado más de una vez si tenemos reparación, si tenemos conciliación. ¿Con quién se concilia? ¿Con quién repara la víctima en el supuesto de que estemos ante un delito contra la colectividad, una agresión contra la colectividad? Y ahí la presencia del procurador es esencial, porque el procurador se convierte en el representante de la colectividad y se buscan respuestas reparadoras. Por ejemplo, se buscan acciones en beneficio de la comunidad que puedan tener ese contenido positivo de reparación hacia lo que es ese sujeto colectivo que está siendo el atacado a través del delito que se ha realizado. Doutor, por gentileza, doutor Annie Doffer. Obrigado. Boa tarde. Parabéns, professor, pela intervenção. Eu queria começar a fazer algumas questões que são questões, talvez, mais estruturais, epistêmicas, sobre justiça restaurativa. Eu quero começar do final da sua fala para uma questão mais criminológica. A primeira questão que me vem a preocupação é que, durante o seu discurso, parece que ficou centrado que o objetivo da justiça restaurativa seria uma preocupação preferencial com a vítima. Seria isso? Essa é a primeira questão.
E se for esse o objetivo central da justiça restaurativa, uma preocupação com a vítima, transportá-la para dentro do processo penal ou do direito penal, se é que eles têm esta missão de resgate da vítima, ou serão outras instâncias não judicializadas, como evitar que isso se torne uma vingança, ou mesmo pela via pública, de apenas comunicação de egos, interesses, benefícios e não propriamente de pessoas. A primeira questão é essa. A segunda questão são relativas, é pensar no Brasil. Diferentemente da ideia norte-americana e europeia, da possibilidade da construção de um modelo de justiça restaurativa que não seja por dentro da via institucionalizada da judicialização. Como é possível, no Brasil, a justiça restaurativa não ser a alternativa para a disfuncionalidade do sistema de justiça penal? Como seria possível, então, para a justiça restaurativa superar o binômio crime e justiça através do esvaziamento da ideia de conciliação, de negociação ou transação penal para um outro paradigma? Será que, assim, a justiça restaurativa ela poderia contemplar outras instâncias judiciais, meio ambiente, consumidor, pessoa idosa? Eu tenho muitas dúvidas na área da infância e da juventude, porque lá nós temos um sistema próprio de restaurabilidade e conciliação. No Brasil, nós temos o Instituto da Remissão e algumas medidas que são meramente protetivas, que a gente consegue trabalhar realmente com a questão fundamental e não propriamente com um suposto dito direito penal juvenil, que, no meu entendimento, não existe. E, assim, a justiça restaurativa no Brasil possa contemplar a maioria da população brasileira sem um alto custo social das suas liberdades públicas, seus direitos de individualidade, seus direitos individuais, suas garantias fundamentais. Porque essa maioria da população brasileira é esquecida pela instância judicial. E como a justiça restaurativa, então, pelo marco criminológico, pode fazer parte de uma justiça comunitária que sirva à segurança pública, como direito fundamental de toda pessoa? E minha pergunta final para o senhor é se a justiça restaurativa ela teria essa possibilidade de uma ruptura teórico-pragmática com a lógica repressivo-punitiva que antecipa a seleção das condutas que serão criminalizadas, como uma seleção de pessoas e segmentos sociais. E, desta forma, ela rompa com a possibilidade de legalização como forma de legitimação a uma autorização e justificação de uma intervenção negativa do Estado. Mesmo a título de estatuto da vítima, é uma intervenção negativa do Estado, porque parte da lógica utilitarista, funcionalista, da repressão e punição, ao invés de determinar uma atividade positiva do Estado, na formulação e execução, preferencialmente dotação orçamentária de recursos públicos, através de políticas sociais públicas específicas para a efetivação das nossas liberdades públicas. A justiça restaurativa teria essa possibilidade, professor? E, mais uma vez, parabenizá-lo pela excelente intervenção y el placer de tê-lo conhecido. Boa tarde. Muy bien. La verdad es que el universo de preguntas y el terreno en el que nos colocamos a partir de las preguntas del profesor Mario Luis Ramidov es muy amplio, ¿no? Entonces no es fácil que podamos entrar en cada uno de los detalles, pero bueno, algunos elementos. Siempre hablamos, cuando hablamos de la justicia restaurativa, de atender a las víctimas. Pero la justicia restaurativa no solo quiere atender a las víctimas. La justicia restaurativa parte de la idea
de que también para la reinserción del delincuente es un mecanismo mucho más interesante, mucho más atractivo y mucho más eficaz. Lo que sucede es que como ha nacido fundamentalmente a partir de las inquietudes victimológicas, tendemos a tratar de la justicia restaurativa a partir de detectar las insuficiencias que respecto de las víctimas ofrece la justicia tradicional. Precisamente porque la justicia restaurativa no solo está pensando en las víctimas, el riesgo de que se convierta en un puro mecanismo de venganza privada es menor, quizás, que lo que pueden ser otros mecanismos u otras experiencias. Porque la justicia restaurativa parte de la voluntariedad de todos los intervinientes. Y esa voluntariedad se puede interrumpir. Uno no declara que está dispuesto a participar en un mecanismo de justicia restaurativa. Pensemos en un mecanismo comunitario, en un círculo vecinal para resolver problemas de no gran importancia, y ya no puede echarse para atrás. No es así. La justicia restaurativa parte de la involucración de todos y de intentar resolver entre todos. Eso es una conciliación social que funciona si todos están de acuerdo. Por lo tanto, es difícil que una víctima no tenga componentes vindicativos. Cualquier persona que ha sufrido alguna vez alguna agresión o que se ha sentido alguna vez víctima de una agresión sabe que irracionalmente tiene ese componente y que le cuesta superar ese componente. Pero en el modo de funcionamiento de la justicia restaurativa hay elementos que lo que tratan es de aminorarlo, que tratan de reconducirlo, que tratan de evitar, como decía el profesor Furtado Bonito, que miremos hacia atrás porque colocamos la perspectiva hacia adelante y todo eso ayuda a que no tengan tanto peso lo que pueden ser esas vindicaciones que naturalmente todos tenemos dentro. La justicia restaurativa no siempre tiene como experiencia la experiencia judicial. Hay mecanismos, cuando se habla se hace la descripción total de los mecanismos de justicia restaurativa, hay mecanismos que no tienen que ver. Hay mecanismos que consisten precisamente en sacar de los tribunales algunos conflictos porque no tienen tanta importancia, porque no merecen quizás el coste del aparato judicial y porque, analizada la situación, tal vez encuentran más fácil solución desde el punto de vista de respuesta como desde el punto de vista preventivo hacia el futuro, pues utilizando otras vías. Vuelvo a repetir, los círculos vecinales, reparaciones simbólicas, etc. Pero sí es cierto que cuando el hecho delictivo tiene una pequeña importancia, ya empieza a tener alguna importancia, no es una bagatela, sino que es algo más importante, la presencia de alguna autoridad, la participación de alguna autoridad que garantice que efectivamente se está funcionando adecuadamente, es reclamada desde la justicia restaurativa. A veces es el procurador la autoridad, otras veces es que al final el juez se le va a traer el resultado y va a decir, de acuerdo, creo que esto es correcto. Pero no siempre la justicia restaurativa funciona a través de lo judicial. Y en cuanto a la justicia restaurativa y el respeto de las libertades públicas o el fomento, el colocarse en sentido positivo y no en sentido negativo, bueno, pues en teoría la justicia restaurativa también pretendería funcionar en ese ámbito. Lo que pasa es que tampoco tenemos tanto desarrollo de los mecanismos de justicia restaurativa, están muy centrados en el caso concreto. Hombre, hay quien dice, no, hay mecanismos de macro justicia restaurativa.
hay quien distingue entre macro justicia restaurativa, meso justicia restaurativa, micro justicia restaurativa, pero son teorizaciones ya que intentan ver el modelo, que intentan desarrollar el modelo en todos los niveles de la vida social, pero a mí me parece a veces un poco exagerados en cuanto al modo en que se plantean. Dr. Jeb? Professor, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela esses ensinamentos e dizer que eles vêm em um momento muito oportuno, não só para o Ministério Público, mas como também para o Judiciário, que é a instituição que eu integro. Agradecer a subprocuradora-geral, né? Perdão pela nomenclatura, pelo convite, e dizer que essa oportunidade vem de uma experiência fática. Incomodados em procurar dar efetividade a alguns mecanismos já existentes e incorporar conceitos trazidos da justiça restaurativa, iniciou-se hoje, que eu posso dizer, um movimento dentro do Judiciário, a partir da atuação de 2 colegas de Ponta Grossa, a doutora Larissa, a doutora Heloísa, 3 colegas, a doutora Jurema, em estudar efetivamente as possibilidades de aplicação da metodologia e dos conceitos dentro do Judiciário. E, para tanto, elas organizaram um curso, uma capacitação para a formação de facilitadores e convidaram juízes e todos ficaram muito encantados com aquelas práticas. E não se discutiu teoria, mas sim aplicação prática, se ensinou a fazer aplicação prática, não para que os juízes fossem formados e fossem facilitar, mas para que eles incorporassem a efetividade do mecanismo. E foi tão forte esse incorporar na gente, no nosso grupo, que o Tribunal de Justiça, por decreto, ele formou um grupo permanente de estudo da justiça restaurativa dentro do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. É super recente isso. E nós temos, posso assim dizer, um intruso do bem, que é, assim como eu sou hoje, espero um intruso do bem aqui, a segunda vez em 2 semanas que estou aqui, isso é muito importante, que mostra essa aproximação, que temos a promotora, a doutora Vanessa, lá de Ponta Grossa, onde eles estão iniciando experiências concretas da aplicação dentro do direito da infração dos adolescentes, né? Inclusive, no mês passado, eles têm lá o caso 0, que foi encaminhado, eu não sei agora qual fase do processo, mas que foi encaminhado para essa prática do modelo restaurativo. E esse grupo de estudo, a partir dessa comissão, se formou um grupo de estudo junto à nossa Escola da Magistratura. E hoje nós tensionamos em estabelecer essa parceria com o Ministério Público. Pretendemos, o ano que vem, formar um curso de especialização para nos capacitarmos. E vejo aqui excelentes potenciais professores, potenciais, não concretos professores do tema, os promotores que me ladeiam aqui. E fico muito feliz e gostaria de convidar, em nome desse grupo, para que pudéssemos formar uma parceria entre o Tribunal de Justiça, através de uma parceria concreta de intenções a respeito do termo técnico de cooperação da matéria, e que pudéssemos juntos, de repente, com a Escola do Ministério Público ou qualquer outro mecanismo institucional dos senhores aqui, pensar essas capacitações ano que vem e pensar esse trabalho em conjunto. Porque temos sentido muito a necessidade da incorporação desses mecanismos da justiça restaurativa, em especial esse conceito da autocomposição. E seja ele no âmbito penal, que para nós é mais complicado em razão da legislação, seja ele no âmbito da infância e juventude, que já a legislação, segundo experiências, a gente tem visto que está sendo aplicada nesse sentido, e no meu caso, em outros casos, nisso que o Dr. Hamidoff comentou, bastante interessante, e que veio
essa resposta do senhor veio a acalmar nossos ânimos, no sentido de legitimar a nossa ação, dessa interlocução com a justiça restaurativa não judicializada, fora do sistema, para que ela possa resolver esses conflitos comunitários, ser utilizada como esse mecanismo de resolução de conflitos comunitários. E aí eu indago se o senhor tem alguma experiência, saiba nos apontar alguma experiência da justiça restaurativa nessa tratamento de conflitos comunitários e também conflitos que muitas vezes chegam ao sistema, mas que não deveriam chegar, como, por exemplo, conflitos escolares, que são nichos potenciais da formação de maiores conflitos no âmbito criminal. Então, nós temos essa preocupação de expandir e atuar nessas duas frentes. Estudar a possibilidade de aplicação dentro do processo e estudar essa possibilidade de aplicação na via não judicializada, nesses conflitos externos que eles existem. Para isso, esse grupo já gestionou junto ao tribunal diversas capacitações que estão sendo pensadas e estão acontecendo em diversas cidades do Estado, vão acontecer ainda esse ano, de facilitadores que vão poder aplicar essa metodologia. Nós temos aí pensadas para mais de 5 capacitações com convênio com universidades que já estudam um assunto. E por isso essa grande importância dessa união de forças, porque sem o Ministério Público junto a gente tem a ciência que a gente é muito limitado, dentro do âmbito do processo não se faz, e fora do processo é preciso essa união de forças. E aí a minha indagação ao professor é nesse sentido da aplicação da metodologia. Nós estudamos aqui, e esse grupo teve acesso à metodologia da Kay Pranes, que é uma metodologia de círculos, que faz essa aproximação, seja dentro do processo ou fora do processo, principalmente dentro do processo, de vítima e autor, através de círculos. E como isso é pensado, né, dentro da realidade, da sua realidade, a questão da metodologia, o que é aplicado, o que se é pensado, se essa questão circular, dessa aplicação circular, ou da mediação criminal, ou da mediação propriamente dita, que também busca essa questão da autocomposição. En realidad, en Europa, donde más peso se está poniendo cuando se habla de justicia restaurativa es en la mediación. A pesar de que mediación penal no sea necesariamente justicia restaurativa, como bien se ha dicho, pero lo que se persigue es que se desarrollen mecanismos mediadores que permitan los arreglos extrajudiciales que eviten los efectos negativos que pueda tener la intervención penal. Cuando se habla de la justicia restaurativa en el ámbito penal, más mecanismos se han desarrollado en el ámbito de la justicia restaurativa. Ya desde finales de los años 70 en Europa se fue introduciendo la indemnización por el Estado a las víctimas de determinadas infracciones, que es un elemento dentro del programa de justicia restaurativa. Pero no es penal. Es que la reparación declarada por el juez, por experiencia, muchas veces no resulta efectiva. ¿Por qué el victimario? Porque el autor del delito no tiene recursos. Y entonces, para determinadas infracciones, el Estado dice, bueno, si el infractor no tiene recursos, yo pagaré la indemnización, yo pagaré la reparación y luego ya trataré de recuperar lo que he avanzado. Bueno, pues eso se procura desarrollar especialmente en determinadas infracciones. En el caso español son los delitos violentos, dolosos, y los delitos contra la libertad sexual. Por tanto, tenemos mediación cuando hablamos de alguna alternativa o posibilidad alternativa a la justicia penal. Complemento de las insuficiencias de la justicia penal pensando en la víctima, atendiendo a la víctima. Pero también hay acercamientos, experiencias de acercamientos entre condenados y víctimas sin ninguna voluntad de que se termine la condena. Simplemente porque se observa la necesidad. El condenado quiere conocer a su víctima.
y quiere pedirle perdón. Y la víctima está dispuesta, sin ningún premio penal para el condenado ni para la víctima, sino simplemente por esa idea de que no es el cumplimiento de la pena lo que resocializa, no es el que a uno le den una reparación lo que le quita la victimización, sino que superar la victimización o colocarse bien de cara a una reinserción es algo mucho más complejo, y esos elementos, ese acercamiento, por ejemplo, que no es ni mediación, es simplemente diálogo, apertura de un espacio de diálogo, pues puede ser muy positiva. Por lo tanto, solemos centrarnos en la mediación o en los arreglos a través de la mediación, o solemos hablar de los círculos más para problemas no estrictamente penales, cercanos a las contravenciones penales, pero no estrictamente penales, que se producen en el ámbito pues, de la justicia que llamamos comunitaria, más que justicia penal en cuanto tal, pero la justicia restaurativa también piensa en este tipo de intervenciones, también piensa en los programas que hay que realizar con víctimas de abusos de poder. ¿Con quién se media en un abuso de poder? ¿Con quién? Y sin embargo esas víctimas, para poder superar su victimización, pero no solo eso, un torturador. ¿Qué pasa con el torturador? ¿Cómo se reinserta un torturador? Incluso en crímenes muy graves ha habido experiencias de justicia restaurativa de gran éxito. En crímenes que podíamos decir, se hace una encuesta pública, y se dice, estos no puede ser. Pues incluso en ellos. Pero no siempre estamos hablando, cuando hablamos de la justicia restaurativa, en algo alternativo al sistema penal o en algo que nos va a permitir pues, que no haya intervención judicial. En todo caso, volviendo a la primera parte de la intervención, yo ciertamente creo que en este ámbito la colaboración entre Ministerio Público, Procuraduría y Juzgados es fundamental, porque será difícil que funcione la justicia restaurativa si no hay un diálogo bueno, adecuado entre las dos partes. Y ese diálogo solo puede proceder de una cultura común.